Nós sabemos um pouco sobre a história da cidade de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por conta de seu pecado. Abraão começa um clamor por este povo, se aproxima de Deus e pergunta: se houver nela 50 justos nesta cidade, pouparia estes ou destruiria todos juntos? E Deus responde a Abraão que por conta dos 50 a cidade seria poupada. Só que Abraão começa a insistir. Aliás, ele se coloca neste lugar. Antes de fazer o pedido, todas as vezes, Abraão se apresenta assim: desculpa se eu estou insistindo, se eu estou atrapalhando, se eu estou sendo inoportuno. Se tiver 40, 30, 20, por último, se tiver apenas 10 justos, ainda assim tu destruirias esta cidade? E Deus diz a Abraão que não. Abraão se apresenta diante de Deus de forma inoportuna. Ele insiste. É condição daqueles que são perseverantes, daqueles que não desistem. Porque no final das contas ele sabia que o seu clamor seria ouvido pelo seu Deus. E é por isso que Abraão se coloca nesta maneira, para nos mostrar também a necessidade que existe, que deveria existir no coração da gente, de uma perseverança. É o mesmo que nós escutamos no Salmo também da missa de hoje. O salmista reconhece que naquele dia em que ele gritou, o Senhor o escutou. É como se já tivesse se esgotado as possibilidades. Foi alguém que falou um pouco mais alto, até chegar no momento em que se fez necessário gritar. E nesse dia em que ele grita, o Senhor o escutou. Alguém que insistiu muito, portanto, assim como Abraão, até chegar o momento do Senhor escutar o seu clamor, a sua voz. O evangelho de hoje, meus queridos irmãos, é um momento muito importante da vida pública de Jesus com seus discípulos. Jesus estava rezando num certo lugar, é a primeira afirmação do evangelho de hoje. E como somente neste trecho, deste versículo, a gente já descobre tantos ensinamentos. Primeiro, a atitude de Jesus. Ele estava rezando. E se o Senhor, que era Deus, tinha necessidade de momentos assim, não é a única vez que isso acontece, aliás, algumas, quanto mais a gente. Nós temos necessidade de rezar. Nossa alma sente necessidade de estar na presença de Deus. Só que tem uma informação que é muito importante também neste versículo. Jesus está rezando num certo lugar. O evangelista faz questão de não mencionar que lugar era esse. Diferente de alguns outros momentos, onde Jesus está no monte rezando, à beira da praia, no Horto das Oliveiras, hoje não. O Senhor está rezando num certo lugar. Quando ele termina de rezar, um dos discípulos, que também não é identificado, se aproxima de Jesus e faz uma pergunta coerente, ou menos um pedido: Senhor, ensina-nos a rezar. Parece ser uma coisa até assim contraditória, como um discípulo que até então convivia com o mestre, vivia com ele, pede agora que Jesus os ensine a rezar. E talvez esta seja a grande lição das leituras que nós escutamos na missa de hoje. Será que a gente sabe rezar? E eu não estou falando neste momento daquelas orações que são decoradas e que a gente aprendeu desde cedo, desde pequeno. Não estou falando daquelas orações que estão no nosso automático, parece que a gente já tem até um costume de fazer em alguns momentos certos do nosso dia. Com certeza esta oração, este discípulo já conhecia. Era judeu, sabia de todas as orações do dia a dia de um judeu. Mas faltava algo mais.
faltava aquilo que causasse uma intimidade com o Senhor. Era uma maneira de se aproximar. E esta pergunta, este desejo, deveria existir no coração da gente também. Olha, nós aprendemos lá na nossa catequese a rezar a Ave Maria, a gente sabe rezar o Pai Nosso, sabemos rezar a Salve Rainha, sabemos rezar o Creio, o Santo Anjo. Tudo isso a gente já conhece. Parece que é até um automático. Mas, quando a liturgia de hoje nos coloca diante desta situação do rezar, está muito para além disso. É aquele encontro que eu tenho com Deus, aquele momento de intimidade que faz com que a minha alma se eleve ao Senhor. E aí, existem várias formas como eu posso me apresentar diante de Deus. A própria missa, que é a mais excelsa, a mais sublime de todas as orações. Momento em que eu posso me encontrar com o amado e derramar aí todo o meu coração. Tantas vezes é como que no automático. Eu venho, mas a minha alma está distante demais daqui. Os meus pensamentos não estão voltados para o alto. Eu me disperso com tanta facilidade e eu deixo passar a graça que Deus deseja ardentemente derramar sobre a minha vida. Quando eu começo a me voltar para Deus, surge no meu coração esta necessidade de estar mais perto dEle, de falar com Ele como eu falo com um amigo. É um desejo de elevar a minha alma ao Senhor, que escuta o meu clamor. Existe aquela oração que a gente chama de contemplativa, essa tão difícil de ser vivida neste mundo barulhento, agitado, marcado pelo pecado, dilacerado, escuro demais. Como é difícil a gente silenciar diante de Deus, deixar Ele falar ao nosso coração. Como é difícil nos apresentarmos diante dEle e permitir que Ele fale a cada um de nós, porque são tantas vozes, tantos barulhos, que nós nos tornamos incapazes de escutar Deus. Mesmo aquela oração onde pronunciamos palavras, aquelas palavras que saem de nosso coração. Como é difícil a gente rezar, como é difícil nos apresentarmos diante do Senhor e rezar. É como eu disse para vocês, a gente tem alguns momentos, hábitos de oração. A gente reza quando acorda um Pai Nosso, uma Ave Maria, quando vamos dormir algumas vezes, mas nós temos dificuldade destes momentos sublimes, de falar com o Senhor, como eu falo com um amigo, de falar aquilo que está no meu coração, aquelas coisas que eu deveria falar com Ele. Parece que para mim, Deus se tornou um estranho, uma pessoa desconhecida, alguém distante, quando na verdade eu deveria ter intimidade com Ele. Jesus ensina os discípulos a rezar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso é uma oração bíblica. Quer ver só, minha gente? Levanta a mão, quem sabe rezar o Pai Nosso? Quase todo mundo. Talvez algumas crianças não sabem, porque os pais ainda não ensinaram. E tem algumas que não sabem falar ainda, então não tem como mesmo. Parece ser uma pergunta boba, tola o que eu estou perguntando a vocês. Agora não precisa responder não. Ao menos não para todo mundo, não precisa se acusar. Responda somente para você. Você reza o Pai Nosso muitas vezes na sua vida. Toda missa a gente reza a oração que o Senhor nos ensinou. Quem reza o texto, por exemplo, diariamente, ao menos 6 vezes vai rezar o Pai Nosso. Tem o primeiro Pai Nosso ali, junto com as 3 Ave Marias, o Creio, depois mais 5 mistérios. Você reza o Pai Nosso quando acorda, antes de dormir, sei lá. Em alguns momentos da sua vida, você reza esta oração, que foi o próprio Cristo que nos ensinou. Mas quantas vezes, de verdade, você meditou esta oração, você a contemplou, você conseguiu vislumbrar aquilo que a sua boca estava falando?
Percebe que existe uma diferença entre aquilo que está no automático, do mistério escondido por detrás. A gente não consegue como que contemplar tudo isso. É automático, é simplesmente aquilo que já está memorizado na nossa mente há tanto tempo, mas não é uma oração profunda daquilo que aquele discípulo desejava, aquele encontro que ele desejava, o anseio de sua alma de rezar. Não somente palavras decoradas. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que é errado, a gente deve rezar. Só que, para a nossa vida espiritual, a gente precisa dar passos de qualidade. É como se a gente fosse crescendo na oração, como se a gente fosse evoluindo. E é isto que o Senhor espera de nós. A capacidade do coração da gente de ir além. A gente reza o Pai Nosso, mas a gente não medita. Nós não contemplamos aquilo que está escrito nessas palavras. O Pai Nosso é uma oração de súplica, de pedido. Para quem já teve ao menos a curiosidade de abrir o catecismo da Igreja Católica, sabe que lá existe uma parte dele dedicada à oração do Pai Nosso. Os 7 pedidos que estão contidos na oração do Pai Nosso. São 7 preces, 7 súplicas contidas nesta oração. Sabemos que o número 7, num contexto bíblico, aponta para a perfeição. É o número perfeito. Ou seja, é uma oração perfeita, se a gente a meditasse, se a gente a contemplasse. Jesus se volta para os discípulos e diz o seguinte: quando rezardes, dizei assim: Pai nosso, que estais nos céus. Veja bem, meus irmãos, existe um santo que diz o seguinte, que se a gente meditasse de fato o Pai Nosso, nós pararíamos aí. É aquele encanto, aquela intimidade, aonde o crente, e vamos entender o crente aqui não no sentido dos nossos irmãos evangélicos, aqueles que creem em Deus, se dirigem a este Deus como Pai. Portanto, a oração necessita de intimidade. Só reza de verdade aqueles que são íntimos de Deus. Nós não somos distantes, Ele é nosso Pai, e é assim que a gente se dirige a Ele. João, na sua carta, vai além, chama esse Deus de papaizinho, Abá, é intimidade. Aqueles que procuram o Senhor de forma oportuna, inoportuna, como nos lembra o Salmo, Abraão também, até o ponto de ser ouvido por este Pai, que abre as portas quando a gente o procura, que ouve a nossa voz quando a gente pede. Portanto, é o nosso Pai, e é bom a gente ter presente isso no nosso coração. Não é para qualquer um que a gente está dirigindo a nossa prece, é para o nosso Pai que estás no céu. Está em todo lugar, Ele é o Emanuel. Nosso momento de oração, num certo lugar. O evangelho de hoje começou assim: a gente deve ter momentos e lugares de encontro com Deus, inclusive na nossa casa. Casa de um cristão católico deveria ter um espaço de oração, um lugar dedicado a Deus, um altarzinho, uma imagem da Santíssima Virgem, um crucifixo, algo que te remetesse ao sagrado, o teu lugar. É certo que a gente pode rezar em qualquer lugar, Deus se faz presente. É aquela ideia do olhar voltado para o alto, do coração voltado para Deus. É quando eu penso em Deus durante o meu dia, no caminho do trabalho, no caminho da escola, quando estou trabalhando, quando estou arrumando a casa, mesmo sem pronunciar uma única palavra, o meu coração está voltado às realidades futuras. Eu reconheço o Senhor como o meu Pai, Pai nosso que estais nos céus. Vem agora o primeiro pedido, a primeira prece desta oração que o Senhor nos ensinou. Santificado seja o teu nome. Quem crer no Senhor,
quem o busca, quem tem com Ele uma intimidade, deseja que o nome de Deus seja santificado. Nós o buscamos, nós contemplamos, reconhecemos que Ele é nosso Pai e nós santificamos o seu nome. Sabemos da sua importância, da importância que Ele tem na nossa vida. Nós somos grão. O Senhor é o nosso tudo, o nosso centro, é a Ele que deve estar voltada a nossa atenção, o nosso primeiro amor, o nosso primeiro olhar, desde o nascer do sol até o seu ocaso. Eu me lembro de santificar o nome de Deus, eu me lembro dEle a todo momento, a todo instante, porque a minha vida é vazia sem Ele, minha vida não tem sentido, não tem o mesmo brilho, não tem o mesmo sabor. Por isso que o Pai Nosso começa assim, um pedido para que o nome de Deus seja santificado. Santificado seja o teu nome. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Segundo pedido, venha a nós o vosso reino. A necessidade do nome de Deus ser conhecido por todos, que o reino de Deus também aconteça aqui. As pessoas que rezam, elas constroem uma civilização mais humana, a civilização do amor. As pessoas que rezam antecipam o reino de Deus. A gente vive neste mundo, mas com um olhar voltado para o alto. Por isso que quem é movido pelo Espírito Santo, como o Evangelho de hoje termina assim, aqueles que são guiados pelo Espírito de Jesus, tornam pessoas que fazem o reino de Deus acontecer de verdade.